TDAH tem um nome de transtorno completamente errado e eu posso provar. Mas antes, por favor, deixa teu joinha, se inscreve no canal e assim que tu se inscrever, clica de novo no botão de se inscrever e troca de notificações personalizadas para todas as notificações. Eu lembro que agora eu tenho um clube de membros para nós, onde a gente tem o nosso Discord para membros. E eu sei que às vezes as pessoas não querem entrar no Discord, tudo certo. Se tu quiser só virar membro para me apoiar, eu também tô aceitando. Eu não sou profissional da saúde mental. Esse vídeo não é uma ferramenta de diagnóstico. Eu não passo contato de profissionais. Não compare neurodivergentes adultos com crianças. E ter traços não significa ter o transtorno. Por exemplo, não é porque tu fica triste de vez em quando que tu tem depressão. Então, TDAH é transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Além desse nome estar bastante errado, ele é muito simplista. O transtorno é muito mais do que isso. Eu preciso concordar com o médico psiquiatra, pesquisador e professor e líder especialista em TDAH, o Dr. Russell Barkley, que TDAH deveria se chamar transtorno do déficit de autorregulação. Vou explicar. Tu já ouviu falar em funções executivas? E em disfunção executiva? E em autorregulação? Nesse artigo, o Dr. Barkley fala que a autorregulação envolve qualquer ação, comando que o indivíduo dirige a si mesmo para resultar em alguma mudança de comportamento, para mudar a probabilidade de um futuro acontecimento ou para alcançar um objetivo. Seja esse objetivo estudar, comprar algo, cumprir com um deadline, ganhar na Mega Sena, que é a mesma coisa que qualquer outro jogo de azar e ninguém vai me convencer do contrário, ou simplesmente sair de uma crise. E funções executivas são os processos neuropsicológicos mantidos para conseguir atingir esses objetivos. Alguns desses processos são flexibilidade cognitiva, planejamento, tomada de decisões, organização, memória de trabalho ou memória operacional, controle inibitório, resolução de problemas, manejo do tempo, iniciação de tarefas, capacidade de manter a atenção e controle emocional. Todas essas habilidades são necessárias para nossa autorregulação. Mas TDAHs têm disfunção executiva. Uns mais, outros menos, um com prejuízos em algumas funções executivas, outros com prejuízos maiores em outras. Além da disfunção executiva, TDAHs também têm a socialização e a comunicação atípica, assim como autistas, mas de formas diferentes. Eu tenho esse vídeo aqui explicando melhor sobre essas diferenças entre os dois transtornos. E ainda existe uma semelhança genética muito grande entre os dois transtornos. Diversas pesquisas apontam que autistas também têm disfunção executiva, por exemplo. Daí, com tanta coisa, com tantos traços, tantas comorbidades, como é que a gente vai reduzir um transtorno à hiperatividade e a um déficit de atenção? E tem um outro ponto. Como eu falei antes, a gente tem disfunção executiva, e uma dessas funções é a atenção. Só que não existe um déficit de atenção. A gente pode ficar focado demais em algo a ponto de esquecer de fazer xixi e comer, o chamado hiperfoco, mas a gente também pode ficar viajando no mundo da lua e não prestar atenção em nada. Ficou claro que dessa forma se trata de uma falta de autorregulação da atenção, sendo excessiva ou mínima, muito ou pouco, e não reduzida a um déficit? Ter o nome hiperatividade no transtorno também é um problema, porque, segundo o Dr. Barkley, todo TDAH tem hiperatividade. Calma. O lance é que a nossa hiperatividade pode se apresentar apenas de forma mental e não física, principalmente em adultos. E esse nível de hiperatividade física ou mental é diferente em cada TDAH. E aí, em alguns, essa hiperatividade mental pode não ser tão alta, fazendo essas pessoas receberem um diagnóstico errôneo de algo que nem existe mais no manual de diagnósticos, TDA, ou transtorno de déficit de atenção apenas. Se TDAH é um nome atrasado, TDA é mais ainda. Não confundir transtorno de déficit de autorregulação, que é o nome que deveria ser dado a TDAH, que também se chamaria TDA. Eu estou falando de TDA como transtorno de déficit de atenção. E isso é feito por profissionais tirando a hiperatividade. E alguns ainda falam em déficit de atenção, tirando a palavra transtorno da frente. Mas déficit de atenção é um traço e não um transtorno. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é um transtorno. E então, TDA ou DDA, que alguns falam que é déficit de atenção, acaba sendo ainda mais reduzido e limitante que TDAH. E tudo bem, algumas pessoas falam foda-se, é só um nome. Mas quanto mais a gente levar a sério, mais as pessoas souberem do que se trata de fato o transtorno, menos a gente coopera com a desinformação e, consequentemente, menos capacitismo a gente sofre. E eu lembro que isso que eu falo sobre a troca de nome não é achismo. Isso é uma discussão da comunidade científica especialista em transtornos do neurodesenvolvimento. Não consigo ficar de cabelo solto.
Mas como a gente sabe, quem dita sobre isso é a galera lá na gringa, que está por trás do DSM, Manual de Diagnóstico, que a gente sabe que é extremamente atrasado. Então, eu sinceramente não tenho esperança para ver uma atualização nos meus restantes 40 ou 50 anos, sendo muito otimista com a minha saúde. E eu não vim aqui falar sobre isso para a gente fazer barulho na internet para que isso seja mudado, porque existem questões muito mais urgentes do que isso. Mas eu trouxe isso para a gente conversar, para saber se vocês já tinham ouvido falar sobre isso e porque quanto mais pessoas tiver conhecimento sobre, melhor. Para quem manja de inglês, dá uma olhada nesse artigo que eu mostrei antes. Eu vou linkar aqui se puder, ou eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. E tem palestras do Dr. Barclay falando sobre TDAH e funções executivas que são muito boas. Então, obrigada se tu viu até aqui. Fiquem bem. E não esquecem de me dar um apoio, pelo menos curtindo esse vídeo.